Shalom, amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco sobre um livro que está dentro da seção dos profetas menores, que é o de Abacuque. Obviamente essa seção não é que os profetas eram baixinhos e os profetas maiores eram altos, né, de 1,80 m para lá. Obviamente, pela lógica, entendemos que os profetas menores, eles escreveram menos. O conteúdo do livro deles é bem menor. Então você encontra, por exemplo, o livro de Jonas tem 4 capítulos. Você encontra também alguns livros ali, como o livro de Obadias, com apenas 1 capítulo. E o livro de Abacuque são 3 capítulos. É bem interessante aquilo que o livro aborda. Bem, os profetas, basicamente, eles tinham uma mensagem para o povo, eles confrontavam reis, eles confrontavam sacerdotes. E o livro de Abacuque, a mensagem não é diretamente para reis e sacerdotes, mas a gente pode entender sim que há uma denúncia aqui bem parecida com aquilo que os outros profetas fazem, só que é uma denúncia aqui de maneira indireta, porque Abacuque ele se direciona para Deus. Isso é interessante. Mas ele se direciona para Deus reclamando primeiramente dos problemas, daquilo que ele estava enfrentando internamente ali, possivelmente em Judá, até porque ele fala aqui dos caldeus, né, e essa expressão é usada para os babilônios, e ele reclama de violência. Olha o que o texto aqui do capítulo 1 diz, olha como Abacuque começa o seu livro. A mensagem literalmente é massá, que significa peso, fardo, mas é uma expressão técnica para juízo, juízo de condenação, que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência? A palavra Hamas significa derramamento de sangue, violência não só física, mas de outros tipos de violência também, mas envolve a violência física. E não salvarás? Por que razão me fazes? Agora vai aparecer pares de palavras juntas, palavras bem parecidas até no significado, né? Ver a maldade e a opressão, a destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Verso 4, por causa disso a lei se afrouxa. O verbo aqui usado tem a ideia de congelar, a lei está parada, inoperante. E a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo de modo que a justiça é pervertida. Então a primeira queixa de Abacuque justamente é aquilo que estava acontecendo com Judá. E se a gente entender que Abacuque é escrito um pouco antes da destruição de Jerusalém, um pouco antes da invasão babilônica em Jerusalém, então Abacuque escreveu aqui possivelmente quando Jeoaquim reinava em Judá, e esse rei fez o que era mal perante o Senhor, ele matou um profeta, inclusive em Jeremias 22, a gente pode até comparar com Abacuque 2, vai haver ali ais para Jeoaquim, maldições ali para Jeoaquim, assim como aparece também ais aqui no capítulo 2 para os babilônios e talvez a priori para o povo de Judá. Mas a resposta de Deus para a queixa de Abacuque, ela é surpreendente, porque a resposta de Deus é de que ele está levantando, né? E a ideia é urgente, estou levantando, verso 6 aqui da NVI, os caldeus, e esses vão trazer mais Hamas, mais violência. A denúncia de Abacuque é justamente a violência que acontecia, e Deus vai trazer mais violência. Porque Deus, a ideia do texto, ele é soberano. Ele utiliza os instrumentos e juízo que ele quiser. É claro que só Deus pode fazer a justiça. E Abacuque fica consternado com essa resposta e novamente pergunta a Deus de que isso não faz sentido, Deus é justo, Deus é puro. Como é que o ímpio vai destruir aquele que é menos ímpio ou aquele, como ele diz aqui, é justo? Como é que um idólatra vai destruir aquele que adora, ou pelo menos que diz adorar o Deus verdadeiro? E sabe, aqui estava em jogo também, se Babilônia vencesse, os deuses de Babilônia venceriam o Deus de Israel. E a resposta de Deus é surpreendente porque ele diz, olha Abacuque, eu estou vendo isso. E aqui são vários ais, que a gente pode imaginar que esses ais podem ser aplicados aí para todo governo opressor que faz aquilo que esses ais denunciam, né, que é a violência, que é a vida dissoluta, a imoralidade, né, a bebedeira, festa,
fala também aqui de ganho ilícito, né? Através do roubo, da pilhagem, etc. Fala também da idolatria, o último A é contra a idolatria. E Abacuque então vai falar aqui, vai escrever, né, dentro da visão ali que o próprio Deus vai falar para ele escrever, que vai acontecer isso que está sendo dito. Um texto talvez central do livro, que ele fala assim, verso 4 do capítulo 2: Vede o arrogante, né? Eis o inchado, literalmente. A sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Esse texto vai ser depois reinterpretado, né? Vai ter uma aplicação depois no Novo Testamento em relação a ele, né? Em alguns textos, né? Paulo vai usar esse texto, e também em uma literatura do período intertestamentário, o comentário de Abacuque nesse período, chamado Pesher de Abacuque, vai haver uma reinterpretação também aqui desse texto, né? E também de todo o contexto de Abacuque, dentro ali do contexto do período intertestamentário. Mas o capítulo 2 vai então terminar dizendo que o Senhor está no seu santo templo, cálice diante dele toda a terra. Deus dizendo de que ele é soberano e ele escolhe quando agir, em que momento. Ele escolhe também que instrumentos usar, mas aquele que é opressor, em algum momento ele vai receber o julgamento de Deus. Por mais que aparentemente os ímpios estejam prosperando, Deus não está de braços cruzados, né? E essa verdade, ela é muito importante em todos os contextos, porque em alguns momentos a gente vai questionar, a gente vai perguntar para Deus onde ele está, a gente vai perguntar se Deus não está vendo o sofrimento. Mas é interessante como comenta o pastor Luiz Saião, num livro muito interessante, titulado O Problema do Mal no Antigo Testamento. Ele faz um comentário no último capítulo sobre o livro de Abacuque, e ele comenta no último capítulo, aqui, a última sessão, na verdade, desse capítulo, essa sessão intitulada Fé e Mistério Diante do Problema do Mal. Ele comenta de que a fé do profeta, ela é fortalecida por causa do sofrimento. Ele diz exatamente o seguinte: a fé que Abacuque tem surpreende. De onde procede tanta confiança no divino? Por incrível que pareça, a lógica da obra sugere que procede das suas crises e da sua dor. Aqui dúvida e fé andam juntas. Crise e expressão religiosa efusiva são companheiras. Muitas vezes no sofrimento, são nos obstáculos que nossa fé é fortalecida. O próprio texto, muito bonito aqui, o capítulo 3 vai terminar com essa ideia, Deus vindo como um guerreiro também, né? Aqui a ideia do êxodo também aparece aqui, né? O êxodo, Deus destruiu os opressores, Faraó, e aqui reaparece novamente essa ideia de Deus fazendo um novo êxodo, mas também aparece uma ideia muito bonita aqui, um texto bem conhecido que fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os lugares altos, né? Ou literalmente andar de cabeça erguida. O profeta começa o texto com a cabeça baixa, em crise, e aqui é interessante que essa crise ela é pessoal. Ele apresenta essa crise, né, de maneira efusiva. Ele não trata da questão do mal apenas de maneira filosófica, né? Ele não separa, né? Até porque a persona, né? O hebreu, ele não, a mentalidade hebraica, né? Ela não separa sentimentos de razão, né? Aqui tudo está envolvido, né? A experiência com o mal, com a violência, é uma experiência sentimental também, né? E o Heschel vai falar do patos, né? do profeta, né? Mas o texto final, ele apresenta a corça, esse animalzinho. A corça, ela consegue pular os obstáculos. Deus muitas vezes não vai tirar a crise, o obstáculo, a dificuldade, o sofrimento. Vamos conviver com isso. Seja um sofrimento, entre aspas, menor, por mais que cada sofrimento é único, seja um sofrimento mais intenso. Estamos e vamos viver em dificuldades, seja a nível local, seja a nível global. Nesse contexto que falo, há pelo menos duas, né, guerras
mais intensas, né, da Ucrânia e Rússia, e também Israel né, e o Hamas ali, no contexto do Oriente Médio, da Palestina. Mas a gente pode entender que Deus, ele não está inerte. Deus, ele não está parado diante do sofrimento. No momento certo, no momento oportuno, ele agirá. Nós podemos confiar na soberania de Deus, podemos nos alegrar, podemos entender que mesmo se perdermos tudo, viveremos pela fé. O justo viverá por sua fé. Não uma fé apenas teórica, não uma fé apenas sentimental, mas aquilo que é realmente fé no texto bíblico, a palavra emuná, que é se agarrar, e essa palavra também está ligada com fidelidade, né? A fé sem obras, como diz o Novo Testamento, ela é morta. Portanto, que você, em meio às dificuldades, em meio a problemas, se agarre naquele que pode tudo, aquele que é a solução para os nossos problemas e aquele que é também a solução apesar de nossos problemas. Mesmo se as respostas não forem claras, porque Abacuque ele não recebe todas as respostas de Deus. Ele recebe sim respostas, Deus responde ele, mas não para todas as perguntas, né? E ele pode muito bem conviver com isso, e a fé dele é fortalecida, é uma fé incondicional ao final. Mesmo diante da invasão babilônica, mesmo diante da destruição aí dos produtos, né, alimentícios, da destruição do gado, das ovelhas, né, das coisas para a sobrevivência, ele pode se alegrar, ele pode confiar no Eterno, aquele que fará justiça final.